Se você está pensando em entrar no programa de doutorado, ou se você já está no programa de doutorado, você precisa saber que a sua tese é o grande objetivo da sua pós-graduação. Eu vejo muitos alunos se empolgando, porque o mundo da pós-graduação é fascinante. Você vai encontrar com gente brilhante, com muitas possibilidades de matéria que você pode escolher, e muitas vezes as pessoas se empolgam fazendo milhares de matérias e colocando ali milhares de leitura e esquecem da tese de doutorado. E aí é um grande problema, porque você só se torna um doutor e o motivo principal de você estar fazendo um doutorado é a sua pesquisa e é a sua tese. Então eu vou dar aqui, eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que você tem que saber para fazer sua tese de doutorado. Então, se você está entrando num programa, ou se você já está no programa, o que você tem que ver? Você tem que ver os critérios que os programas, estabelecem, Então, vou colocar aqui os critérios do programa de pós-graduação, que a gente chama de PPG, e aqui eu já vou te introduzindo por uma linguagem bem acadêmica. Por que critérios? Porque cada programa estabelece, assim, um período para você defender, um período para você depositar, uma metodologia específica, possibilidade ou não de troca de orientador, prazo, As normas, então, por exemplo, se você está num programa de pós-graduação onde a sua tese tem que ser apresentada em formato de artigo científico, geralmente nesse tipo de formato você tem 3 artigos compondo uma tese, você tem que saber se esses artigos têm que ser publicados, se eles podem ter só submetido, quais são os critérios da revista que o PPG vai pedir para você publicar. Agora tem programas de doutorado, por exemplo, que você já qualifica no primeiro ou no segundo ano, na metade do programa, para que você possa desenvolver sua pesquisa em mais 1 ou 2 ou 3 anos, depende do programa. Então, uma coisa que você vai ter que saber logo de cara é quais são os critérios do programa. Depois, você vai ter que ver as atividades complementares. Por quê? As universidades, os programas, na verdade, não a instituição, mas os programas, que já estão colocando a tese como artigo, você não vai ter uma exigência de X pontuação complementar, ou ainda. Talvez você não tenha essa exigência. Agora, não tem nada mais desagradável do que quando você vai fazer sua tese, você vai passar pelo momento da qualificação, ou se você vai apresentar um projeto, a secretaria fala assim, olha, você tem que ter um artigo publicado. Você tem que ter participado de um congresso. É desesperador, porque geralmente as pessoas sabem isso em cima da hora e não vão se atentando, E depende do programa de pós-graduação, você nem sabe muito disso. Então já investigue. Esses 2 parâmetros vão definir as estratégias iniciais para que você possa decidir como vai fazer sua tese. Existem programas, onde você ingressa no doutorado com um projeto e você é obrigado ou é incentivado a continuar nesse mesmo projeto até terminar o seu doutorado. Mas existem programas onde você ingressa até com uma ideia de tese, só que na medida que você vai tendo contato com o mundo acadêmico, com as pesquisas, possibilidades, as leituras, a maturidade que você vai oferecendo, você troque esse seu projeto, Então, você tem que entender como funciona no seu programa. Se você entrou num programa que você tem que continuar com o mesmo projeto, infelizmente a única coisa que você vai conseguir fazer é delimitar e jogar um pouquinho de direcionamento contrário. Mas a maioria dos programas, eles permitem essa flexibilidade. Quem vai decidir isso não é só o programa, mas como seu orientador. Então você vai procurar a figura do orientador como uma figura de realmente amigo, Porque a sua tese, para você depositar uma tese, você vai ter que atender às exigências do orientador. E isso independe da sua compreensão pessoal. Então, por exemplo, estou terminando o meu 2º doutorado, entreguei minha tese, meu orientador foi muito bacana, eu sempre tive sorte com o orientador. E aí ele falou assim, olha, eu prefiro que você cite autor no resumo. Não é uma prática normal e não é uma prática que eu costumo fazer, mas ele é meu orientador, então ele pediu, é quase uma ordem, então você não vai contrariar
porque é uma pessoa que está acima de você e tem muito mais experiência do que você. Então, por exemplo, eu estudo, um dos autores que eu estudo é Spinoza, e meu professor não é só espinosano, como ele foi orientando do Deleuze, fez o doutorado em Sorbonne, então é muito melhor, muito mais competente nessa área do que eu. Então, os orientadores costumam ser muito mais competentes do que nós, e tem que ser assim, né? Por isso que a gente está num doutorado. Então, essa figura do orientador, ela vai ser central para que você escolha a condução da sua tese. Por quê? Tem um orientador que vai falar assim, olha, faça seu primeiro ano, curta bastante, faça toda a disciplina que você tem que fazer, vá levando, e no segundo ano, aí você se preocupa com a tese, só com a tese. Tem orientador que não, vai falar assim, olha, você dedica na tese, ou depois a gente vê a tese, ou já vamos ver agora. Então, chega com o seu orientador logo no começo e seja real. Porque os orientadores, geralmente, eles se sentem muito ruins de ser enganados. Agora, se você falar assim, olha, eu leio isso com muita humildade, lembre-se que eles são sempre melhores do que nós no sentido intelectual. Podem não ser em outras áreas, mas no sentido intelectual são muito melhores do que nós. E é necessário que você caminhe junto, né? Entenda o que ele está pensando. Eu tive caso de um aluno que o professor não gostava de revisão bibliométrica. E é uma característica muito pessoal, porque revisão bibliométrica é uma metodologia nova, relativamente nova, né? Mas depois de 2010, com muita informação, as revisões bibliométricas começaram a surgir com muita frequência como forma de você dizer de onde veio a sua pesquisa, como que está, em que lugar sua pesquisa está nesse monte de informação. Aí você tem um professor de 60, 70, 80 anos que terminou seu doutorado lá em 90. Ele não entende, ele vai achar aquela revisão de revisão bibliométrica feia. Então não adianta você falar, eu quero fazer porque é legal, porque o outro professor pediu. O seu trabalho, ele vai ter a carinha do seu orientador nele, mesmo porque ele tem que assinar. Se ele não assina, você não consegue nem defender. Aliás, às vezes consegue com uma briga judicial ou uma briga muito grande que não vale a pena. Então é sempre bom você ver como seu orientador trabalha e o que ele está pensando. Os orientadores, eles não são de metodologia científica. Eu me especializei em metodologia científica, assessoro há 20 anos com clientes e alunos, né, que são do Brasil, fora do Brasil, universidade privada, não são muitos. Então eu acabei ficando com um know-how muito grande de compreensão de metodologia, além da minha especialidade. Mas a maioria dos professores, quando eles estão no programa de doutorado, eles fizeram a graduação, fizeram mestrado, doutorado, numa área específica, não em metodologia. Então não queira que ele entenda todas as metodologias que saiam, todas as possibilidades. A grande maioria dos professores vão adotar metodologias, você vai perceber que cada orientador tem uma carinha. Como que eu faço para saber isso? Simples, vai lá no currículo Lattes, tá? Lá no CNPq, currículo Lattes, dá uma olhada no currículo do seu orientador e veja quais são os tipos de trabalho que ele costuma orientar. É tudo mais igual, é tudo na mesma linha de pesquisa, a estrutura do trabalho, é artigo, já não é APA, é Vancouver, porque você tem que entender um pouco disso. Se o orientador, por exemplo, está acostumado com APA, aí você vai colocar uma regra ABNT e fala, está errado. E aí não é que está errado, é que na cabeça dele, na compreensão do universo daquele mundo, na forma de linguagem, está errado. Eu já vi alguns professores, por exemplo, que em todos os trabalhos eles adotam primeira pessoa. É até estranho de ver, porque a gente é acostumado ao quê? Terceira pessoa. Tese, trabalho acadêmico, tudo terceira pessoa. Aí, de repente, você pega um professor que tem, na minha experiência, pude observar, foi constatado isso. Então, na construção dele, ele acha que o trabalho ele tem que ser mais pessoal, então ele vai adotar esse estilo de primeira pessoa. Não existe certo absoluto nem errado absoluto, a ciência ela se faz de possibilidades. E para você começar a tese, nesse caso, você vai ter que saber, compreender esse alinhamento, a linguagem, a conduta, por exemplo. Então, é bem diferente. Questão de áreas também, né? A linguagem ela muda muito de acordo com a área, de acordo com a faculdade, com os autores que a gente bebe, com as academias, se é francesa, se é alemã. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Por fim, aí para você começar, a gente terminar aqui esse vídeo, problema. Você tem que ter um problema real, tá? Um problema real. Comece a tese falando sobre um problema real. Olha, existe uma questão, um cenário, uma investigação. Existe uma necessidade de se investigar isso, tá? Se você começa, eu quero falar sobre reforma tributária, mas se você começa sem base, se você começa só num tema amplo, você cai no sério risco de
ficar rodando, sabe, em círculos e não conseguir terminar sua tese. Quando eu oriento meus alunos, a gente trabalha muito com estratégia em cima de tempo, estratégia em cima de leitura, o que ler, o que precisa ler nesse momento, metodologia, o que dá, o que não dá e prazo. Você tem que lembrar que aqui existe um mundo acontecendo com prazo definido e o não cumprimento desse prazo prejudica você e prejudica o programa e o professor. Então, os prazos aqui no Brasil, eles costumam ser bem rígidos e você deve atender essa demanda. O que eu quero dizer com isso? Que quando você pensar num problema real, veja num problema que você consegue resolver dentro do seu prazo, tá? Se você é casado, se não é, se tem filho pequeno, se está grávido, se a mulher engravidou, se perdeu o emprego, se vai viajar, se não vai viajar, tudo isso tem que ser contabilizado estrategicamente, tá? Se você mapeia isso muito bem, sua tese vai ser um sucesso. E se precisar de ajuda, pode contar comigo. Um grande abraço!